Bom dia, bom dia. Glória a Deus, estamos juntos mais uma manhã para buscar o Senhor, mas para estudar também da palavra dele, a palavra que é a essência de nossas vidas, a essência de nossa caminhada é a palavra do Senhor. Então quero te dizer bom dia, muito bem-vindo aqui nessa live, nesse momento de oração, mas principalmente de estudo das Escrituras. Estamos firmes aí? Terceiro dia de 100, ou seja, faltam só 97, estamos quase lá. Estamos com um desafio maravilhoso de ler a palavra de Deus inteira, a Bíblia de capa a capa em 100 dias. Começamos nessa segunda-feira, hoje é o nosso terceiro dia. Quem tá junto comigo, dá um glória a Deus aí, tamo firme, vamos nessa. Tá? Tô vendo uma galera chegando, então seja muito bem-vindo. Hoje tá bem emocionante as leituras bíblicas, porque tem muita história para contar. Oremos para que dê para falar tudo. Como eu já disse lá no primeiro dia, na segunda-feira, a minha intenção não é e jamais deveria ser dar uma aula de teologia ou entrar no profundo de cada texto do hebraico, das palavras. Não dá, é impossível, é pouquíssimo tempo para conseguir falar de tudo. Hoje nós lemos de 29 a 42, então eu vou falar sobre isso. Eu sei que não é fácil 14 capítulos dia. Hoje, por exemplo, a gente vai ver a história de dois homens, quase que completa, de maneira tão maravilhosa, e como que a gente fala de dois homens num dia só. Então que bênção a gente estar aqui reunido, glória a Deus pela tua disposição, para a gente ler a palavra de Deus. Quero pedir que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria, te dando persistência, te dando força, em nome de Jesus, viu? Que Deus possa te abençoar muito aí, muito mesmo em nome de Jesus Cristo. Quem tá em dia, dá um glória aí. Tô vendo várias pessoas falando. Antes da gente continuar, eu quero dar boas-vindas para todo mundo que tá aqui. Olha que interessante isso. Eu tenho recebido mensagens no inbox de pessoas que são da Igreja Católica, que estão nos acompanhando e estão fazendo aqui. Seja muito bem-vindo também. Que Deus te abençoe. Que esse estudo da palavra possa te instruir, te iluminar e abrir os teus olhos na fé. Eu tenho tido contato, e esses dias falei com um judeu, raiz mesmo, judeuzão, que vai na sinagoga, que estuda a Torá, e ele assistiu alguma das lives, tem assistido alguma das lives, a gente começou a conversar, e como eles têm conhecimento, como é maravilhoso ver o conhecimento que ele também tem do Antigo Testamento. Então bem-vindo também. A Bíblia é um livro universal. Tenho tido testemunhos de pessoas que nunca leram a Bíblia, nem cristãos são, mas falam, poxa, eu sempre tive a vontade de estudar a Bíblia, nunca fiz isso, quero estar nesse propósito. Então bem-vindo você também. Teve gente que saiu correndo para comprar a Bíblia para amigo, que falou, eu quero fazer, mas nem Bíblia eu tenho. Comprou Bíblia. Então olha o que Deus está fazendo. Quando a gente busca a palavra, a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então o nosso objetivo aqui é encontrar Deus. Eu jamais quero ter a pretensão de dizer eu sou o suprassumo do conhecimento bíblico na terra. Pelo contrário, eu também preciso cada dia buscar, cada dia mergulhar. Há uma famosa frase que eu quero dizer a vocês que diz que a Bíblia é rasa o suficiente para que o iniciante não se afogue nela, mas ela também é profunda o suficiente para que o nadador profissional nunca encontre o fundo. Então a Bíblia ela é um livro tão rico que mesmo aquele que está começando, como aquele que já tem um pouco mais de domínio nas Escrituras, ele vai sempre encontrar coisas novas na palavra. Então vamos junto, vamos entender o que Deus nos reservou para esta manhã e para a leitura de hoje. Como vocês sabem, eu vou travar os comentários para a gente poder ficar mais tranquilo, você não ficar lendo aí os comentários e se focar naquilo que eu vou falar. Depois, no finalzinho, eu solto os comentários de novo. Vamos nessa. Muito bem. Nossa história ontem, então, termina de forma maravilhosa e linda, com Jacó tendo um encontro de concerto com Deus. Ele acaba de enganar o seu pai, roubar a porção do seu irmão, vai embora de sua terra, sonha com os céus abertos, anjos subindo e descendo, levanta uma coluna, ou levanta um altar num local que ele chama Betel, a casa do Senhor. O que acontece com Jacó então depois disso? O que acontece com a vida dele? Como que a vida dele continua? Jacó, de imediato, a gente vai ler lá no capítulo 29, ele se encontra com uma mulher chamada Raquel. Lembre-se que ao ir embora, a mãe dele dá uma recomendação, Rebeca dá uma recomendação, diz, Jacó, vai encontrar seu tio Labão,
vai buscar nele refúgio, trabalho, vai reconstruir tua vida lá, já que o negócio ficou ruim para você aqui. Então ele vai encontrar Labão no caminho, ou chegando no local onde Labão estava. Ele começa a perguntar para algumas pessoas, sentado perto de um poço. Lembra que o poço de novo está ali? Isso já é outra pregação, mas muitas coisas acontecem à margem das águas, à beira das águas. Lembra que também foi no poço que o servo de Abraão encontrou Rebeca? Agora no poço de novo Jacó está lá na frente, em João 4, eu vou começando a me empolgar. Lá na frente de João 4, lembra que Jesus sentou lá de uma mulher num poço? Só para você ficar com essa coisa na tua mente aí. Então, lá está Jacó sentado num poço, perguntando às pessoas: vocês sabem de Labão? Sabem onde ele está? Como é? E aí alguém comenta: não, daqui a pouco vai chegar a filha dele aí para cuidar dos camelos, cuidar dos animais. E daí chega Raquel naquele poço. Ele vê que é a Raquel, já dá aquele negócio, o coração bate mais rápido talvez, e ele pergunta: tá tudo bem com Labão? Ele vai bem com ele? Sim, vai bem. Diz que eu sou parente, e aí ele chora quando vê Raquel, porque ele se emociona de encontrar alguém. Imagina a solidão que ele vinha vivendo, o peso que ele vinha carregando. Então ele encontra Raquel, Raquel leva Labão, ele conta a história e Labão diz: fica comigo. Só que a Bíblia também registra que Labão tinha duas filhas, a primogênita se chamava Lia. E esse capítulo, ele é cuidadoso com Lia, mas ele nos deixa na entrelinhas qual que era a realidade de Lia. Ele diz que Lia tinha olhos baços ou olhos fracos em alguma versão, no sentido de que ela devia ter estrabismo, algum problema no olho, ou seja, ela não era tão dotada de beleza. Ao passo que Raquel, a Bíblia diz que era formosa, lá no versículo 18, perdão, um pouquinho antes, lá no versículo 16, Labão tinha duas filhas, Lia mais velha, Raquel a mais moça. Lia tinha olhos fracos, Raquel era formosa de porte de semblante. Então Raquel era maravilhosa, linda, e a Lia não era tão, beleza não era o seu ponto forte, por assim dizer. Então Labão disse: fica comigo, e ele começa a trabalhar. Labão chega um dia e fala: legal, cara, você é meu parente, mas você não tem que trabalhar de graça para mim. Qual que é o teu salário? Jacó, espertinho, fala assim: então ok, eu me apaixonei pela tua filha, eu quero me casar com Raquel, então o salário vai ser me casar com a tua filha. Labão fala: como todo pai, de menina, fala assim: já que eu vou ter que entregá-la para alguém, a resposta de Labão é bem essa: já que eu vou ter que entregá-la para alguém, que seja para você, que alguém da família, fazer o quê? E assim ele consente que ele trabalhe para casar com Raquel. Ele se trabalha por 7 anos para casar com Raquel. No momento que ele vai se casar com ela, há um engano. Jacó manda Lia para ficar com Jacó, a Bíblia diz para se deitar com Jacó, e ele é enganado. Olha que ironia do destino, por assim dizer. O enganador agora está sendo enganado. É um princípio. Aquilo que eu plantei, algum dia eu vou colher. Se eu plantei engano, algum dia eu vou colher o engano. Se eu vitimei alguém com engano, um dia eu vou ser vítima do próprio engano. É o que está acontecendo com ele. Ele tinha enganado seu pai, ele era um enganador, agora ele está sendo enganado pelo seu tio Labão, porque quando ele, imagina quando ele acorda, a Lia olha para ele meio desgueia assim, meio, ih, meu Deus, era a Lia. E aí deixa eu fazer uma pausa aí, só para que você entenda. Parece que a partir de agora, as histórias que nós vamos ler, sabe aqueles programas Casos de Família? Sabe aqueles programas Marcia Goldsmith, sei lá, parece que vai ser isso. E é tão maravilhoso porque a gente está só no livro do começo, está só no livro do Gênesis. E a gente vai ver tanta confusão familiar, tanta traição, tanta imoralidade, tanto pecado, tanta coisa. E por que eu digo que isso é maravilhoso? Porque Deus não fez questão de esconder, pelo contrário, Ele fez questão de mostrar qual é a natureza humana, e mesmo assim ele não desiste dos homens. Então a gente vai começar a ler coisas aqui que programa do Ratinho, programa Casos de Família, fica no chinelo. São coisas difíceis no relacionamento intrafamiliares que a gente vai começar a ler e você vai se assustar. Mas então começa isso. O sobrinho enganado pelo tio, dorme com a Lia e fala: ah, meu Deus, não é a Lia que eu queria, eu não era apaixonado por ela. Outro parênteses, naquela época a cultura de poligamia era permitida ou não era condenada, então alguns homens tinham mais de uma mulher, você viu esses casos já acontecendo, e aí ele diz assim: não, agora eu quero, o que eu tenho que fazer para conquistar ou para ganhar o direito de casar com Raquel, que é a que eu amo? Porque o Labão respondeu: não é que eu te enganei, é porque por tradição você tem que casar primeiro com a primogênita. Ele pensou: é a minha chance, vou desencalhar ali, vambora. E ele enganou, ok. Aí começa uma confusão que quero te dizer.
A resposta de Labão é: trabalhe, então acaba a semana, quando passar a sua semana, o seu período de semana, eu te dou Raquel também. E depois, então, você paga de novo o preço. 7 anos. Está escrito aqui. Então não quer dizer que ele trabalhou 7 anos, casou com Lia, trabalhou mais 7 anos e casou com Raquel. Não. Ele trabalhou 7 anos, foi enganado, casou com Lia. Passou a semana, que normalmente são 7 dias da celebração do casamento, e aí também lhe foi dada a Raquel, foi quase ao mesmo tempo. Aí ele trabalhou depois mais 7 anos para pagar pela Raquel que ele já tinha. Vou te mostrar aqui, ó, só para você entender. Versículo 23 do capítulo 29, à noite conduziu Lia, sua filha, entregou, etc. Aí ele falou: e agora? Eu quero casar com a outra. Então, acabada versículo 27, a semana dessa, nós também vamos te dar a outra. Pelo trabalho de mais 7 anos, você ainda vai me servir. Então, Jacó concordou, versículo 28. E se passou a semana, Labão deu por mulher Raquel, sua filha. Então foi no prazo de uma semana, ele casou com as duas, mas trabalhou mais 7 anos para pagar pela esposa que ele já tinha. Tudo bem? Só para que você entenda. Ótimo. Acontece que aí realmente vai começar o caso de família agora, e você vai ver a faceta de Jacó, o reprodutor. Jacó, o reprodutor. O cara vai começar a ter filho um atrás do outro, que você fala: sangue de Jesus, haja poder, haja vitalidade, e não deveria ter internet, TV a cabo, porque o que ele fazia era gerar filhos. Ele começa a engravidar todo mundo, começa a ser uma coisa, começa a nascer um filho atrás do outro de Jacó. Raquel não tinha filhos e Lia era uma maternidade ambulante. Versículo do capítulo 30 começa a acontecer isso. Raquel não dava filhos e antes ainda, no final do 29, começa a nascer filhos para Lia. Começa a nascer Rúben, o mais velho, começa a nascer Simeão, começa a nascer Levi, começa a nascer todos, até que nasce Judá. Cada nome de filho ela vai dando, e Lia jogava nos filhos a restauração do casamento, ou jogava nos filhos a sua alegria. Cada filho que nasceu falava: agora vai, agora vai, agora vai. Mas Raquel era a mais amada de Jacó. Então, no capítulo 30, Raquel vendo que, poxa, já que eu sou estéril, não vou conseguir gerar filhos, faz o seguinte: Jacó, dorme com a minha serva, dorme com a minha escrava, gera filhos com ela, pelo menos para eu dizer que eu te dei filhos. Ué, será que essa história já não é parecida? Você já não viu essa história em algum lugar? Quem foi que lá no passado deu a serva para Abraão dormir para que ele gerasse um filho? E já deveria ter prendido ali a família, mas ok. Então começa Jacó ter filho com a serva, ele tem filho com uma tal de Bila, ele tem filho com uma tal de Zilpa, e vai nascendo a galera. Depois você lê lá comigo, vai nascendo um monte de gente. Até que no final do capítulo, lá no meio do capítulo 30, versículo 14, um dia Rúben, o filho mais velho de Lia, sai nos campos e pega mandágoras, que era tipo um fruto amarelinho assim, e Raquel olha e fala: poxa, eu quero essas mandágoras. Havia uma crendice, uma crença naquela época, que aquela fruta era indutor de fertilidade, era afrodisíaca. Então quando ela olha, ela fala: poxa, de repente está aí minha solução, está aí a mandágora que eu preciso. E aí elas fazem uma negociação: você vai ler tudo isso, eu troco as mandágoras, mas mesmo assim não dá certo. Não dá certo, a Lia acha: agora eu vou ser amada, então me dá uma noite de crédito com Jacó. Jacó deveria ser o cara, porque é Bila, é Zila, é Zilpa, do abecedário todo ele vai ter um filho, né? Tô exagerando, mas só para você ler aqui. Até que, e aí que eu quero chamar a atenção, no final do trecho da maternidade desse capítulo, Deus se lembrou de Raquel. E finalmente Raquel gera um filho, versículo 23 do capítulo 30. Ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Deus me tirou a vergonha, Deus me tirou o vexame. E aí nasce um cara chamado José. Depois de José, ela diz: ainda o Senhor vai me dar outro filho. Ótimo. Então, finalmente ela gera um filho dela chamado José. Você conhece e vai conhecer mais a história dele daqui a pouquinho. Ótimo. Aí, o texto continua no capítulo 30, Labão tenta fazer um pacto com Jacó, dizendo: Jacó, você está se crescendo demais. E aí você vai começar a perceber na leitura como é maravilhoso ter a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Porque o que os descendentes de Abraão, no que eles se envolviam, eles prosperavam.
você vê Isaac prosperando, você vê Jacó prosperando, onde eles estivessem, dependendo das circunstâncias, dependendo do que estivessem fazendo, eles começavam a prosperar. Quando a bênção de Deus está sobre alguém, quando a presença de Deus, quando a bênção de Deus está sobre uma família, sobre uma casa, sobre um indivíduo, essa pessoa vai crescer independente das circunstâncias. E deixa eu dizer uma novidade, essa bênção está sobre nós hoje, ok? Ótimo. Eles tentam fazer, e aí você vai ver um pacto estranho, porque Labão fala assim, então eles combinam que toda ovelha limpa do rebanho era de Labão e toda ovelha salpicada seria de Jacó. Geneticamente falando, percentualmente falando, isso se tratava de 20% do rebanho. Então já começava como um contrato desfavorável para Jacó. Então era mais ou menos assim, se nascer malhada, salpicada ou com pintas, essa ovelha é minha. Se nascer limpa, essa ovelha é tua. Ok? Esses animais são teus. 20% era o que estava destinado para Jacó. Mas aí Jacó faz uma loucura, aparentemente, porque ele fica lá na margem do riozinho, onde as ovelhas iam conceber, ele pega uma vareta e começa a raspar a vareta assim, e a Bíblia diz que as ovelhas, ao olharem para aquela vareta, ao olharem ali, elas concebiam e nasciam malhadas, e começam a nascer muito mais ovelhas malhadas, e Jacó começa a enriquecer. Então Deus o coloca no improvável, Deus o coloca no sobrenatural. Se o que ele fez ao raspar a varetinha ali foi uma superstição, uma simpatia, uma crendice da época, ou um ato profético, não está específico, mas de alguma maneira ele enxergou, ele teve fé, que se ele fizesse aquilo, profeticamente ele estava destinando o nascimento, destinando a colheita entre os animais. Então isso nos dá a garantia de que atos proféticos são válidos. Quando a gente profeticamente gera algo na terra, no mundo espiritual isso começa a agitar também. Então ele se enriquece mesmo estando desfavorável no contrato, estando desfavorável à circunstância, ele enriquece. Quando ele começa a enriquecer, chega um dia que ele diz, não, chegou a hora de eu retornar para a casa dos meus pais, há uma promessa de Deus sobre a minha vida. Você lembra que o anjo tinha o visitado lá em Betel ainda, dizendo que um dia ele voltaria, até que chega o tempo que ele quer voltar. Labão continua enrolando, continua dizendo não dá para ir, até que chega um tempo que ele fala, não, vou sair de uma vez, quero ir embora. Ele sai até meio que na surdina, no turno da noite, isso já estou no capítulo 31, vou embora, ele sai, pega as mulheres, pega os filhos, só de filho ele tinha um ônibus escolar lotado, ele leva embora todo mundo e vamos sair. Labão, que era o pai das filhas, pai das meninas, ele se ira, vai ao encalço dele no meio da noite, você vai ler essa confusão. Raquel, na hora de ir embora, não há explicação palpável, mas ela rouba os ídolos do seu pai, o pai devia ter alguns ídolos ali, ela leva embora, e mantém com ela. Então Labão vai embora, procura onde está, é uma trama familiar aí, procura onde está os ídolos, não encontra, Raquel senta em cima dos ídolos, esconde, cena de filme. Até que no final eles se reconciliam, falam, tá, cara, você não precisava ter fugido desse jeito, vai em paz, eu fico em paz, e aí há o rompimento entre Labão e Jacó. Tudo estava sendo preparado então para o grande cenário, que é o que ia começar a acontecer no capítulo 32. Jacó precisava reencontrar o seu irmão Esaú. Mas o que ele encontraria em Esaú? Lembra comigo? Não tem carta, não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem Insta. Um não seguia o outro, um não sabia o que estava acontecendo com o outro, na verdade. Então Jacó não tinha absoluta ideia do que ia acontecer quando ele chegasse e o que Esaú ia dizer para ele. Se ia ser um encontro amoroso ou se ia ser um encontro de confusão, treta, pancadaria. Por quê? Porque a última vez que ele saiu, ele saiu correndo, fugindo. Então Jacó, com sabedoria, Jacó envia mensageiros na frente. E diz assim, ó, vai lá ver qual que é a situação de Esaú, vai entender o que está acontecendo com ele, o comunica que eu estou voltando, vamos ver, deixa eu sondar o que está acontecendo. Os mensageiros voltam para Jacó e dizem assim, cara, acho que a casa vai cair para o seu lado, porque ele está vindo, mas está vindo com mais 400 homens. Estão vindo na tua direção. A Bíblia diz que Jacó teve medo. Estou no versículo 7 de Gênesis 32. Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu o povo dele em 2 bandos. Falou assim, gente, vamos ficar em 2 bandos. Vamos separar, pelo menos para se morre um de cada lado. Estou desligando aqui que o negócio está frio. Então se morre um de cada lado, o negócio pega. Ótimo. Então ele vai, manda 2 bandos separados e melhor, ele tem uma estratégia que eu vou ler para você aqui, ó. Jacó orou e diz assim, ó, se um bando se ferir, o outro escapa. Então, pelo menos, se ele matar, ele mata metade. É mais ou menos o que ele estava protegendo. Ele ainda carregava essa culpa, ele ainda carregava esse medo. Ótimo.
E ele vai orar e fala, Senhor, me livra das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que ele não me mate, não mate a mãe dos meus filhos e a mãe com os meus filhos, ele diz no versículo 11. Ele está tremendo de medo, porque Esaú está vindo com 400 caras, ele não sabe o que vai acontecer. A Bíblia diz que ele inclusive prepara presentes. Lá no versículo 13, ele tem uma estratégia, ele vai tipo presentes em parcelas, 200 cabras, não sei, 30 camelas de leite, 40 vacas, ele vai mandando em estações, sabe? E Esaú está vindo no caminho, pensa na cena, dá um filme. No final do capítulo ele diz assim, ó, quando eles perguntarem, versículo 18, diz que são servos, são de Jacó, e eu enviei para Esaú, são presentes. Então a cena é essa, ele está tentando chegar ou mandando várias comitivas de presentes, enquanto Esaú vem com 400 homens, ele não sabe o que vai acontecer. Só que algo sobrenatural acontece na vida de Jacó. O momento de transição chega na vida dele, o momento de entrega chega na vida dele. Porque a Bíblia diz que no versículo 22 do capítulo 32, que ele, naquela noite, os presentes estão indo, então você está entendendo comigo o cenário? Os presentes estão indo, naquela noite, ele agora pega só as suas 2 mulheres, suas servas e os seus 11 filhos, e vai para um vale chamado Jaboque. Ele então se refugia num vale, faz todo mundo passar de um ribeiro, e a Bíblia diz que ele fica sozinho. Para um cara desse que tinha tanta propriedade, tanta família, para ele ficar sozinho era difícil. Então ele passa todo mundo e ele fala, cara, agora sou eu com Deus. Porque da última vez que eu estive sozinho num local, Deus me visitou e eu vi os céus abertos. Agora sou eu com Deus. Ficando ele só, a Bíblia diz que aparece um homem e luta com ele até o romper do dia. Você já imaginou a treta, a confusão? Primeiro o UFC da história, o UFC 001. Um Jacó lutando com um homem. Que homem é esse? Um lutando com o outro. E a Bíblia diz que quando o homem via que não podia vencê-lo, tocou-lo na coxa. E ele levou um mata-leão, se é que pode ser possível, levou um soco no quadril, levou um golpe no quadril e ficou sentindo a coxa. E ele perguntava para esse cara, como você te chama? Como você chama? E ele não respondia. E o homem, que a gente agora sabe que é um anjo, a gente já vai ver, falava para ele, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. E Jacó falava assim, não, eu não te deixarei ir se você não me abençoar. Olha que interessante. Ele viveu a vida toda lá distante com Labão, trabalhou, foi enganado, prosperou, enriqueceu, mas a vida dele ainda não tinha progredido. Ele estava rico, materialmente rico, mas ele sabia que não tinha bênção. Ele sabia que conselho precisava existir na sua vida. Ele diz, me abençoa. Se você não me abençoar, eu não te deixo ir. Ele agarra esse anjo, ele está mancando, mas ele diz, se você não me abençoar, eu não vou. Versículo 28, 27, o anjo fala, tá bom, cara, qual que é teu nome? Ele responde, Jacó. Jacó em hebraico é enganador, o trapaceador. Eu chamo Jacó. O anjo diz, não. A partir de agora, você não chama mais Jacó, versículo 28. Você se chama Israel. Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia. Nós temos um Deus redentor. Nós temos um Deus que estava começando uma nação. Mesmo com um homem que tinha uma raiz de engano. Mesmo com um homem que era enganador. Deus agora estava começando algo novo. Deus sempre tem uma segunda chance, uma terceira chance, uma 10ª chance para os seus filhos. Porque ele é redentor. Então ali se transforma Jacó em Israel. Está nascendo uma nação. Ele faz ali um voto com Deus, chama aquele local de Peniel, que significa eu vi a face de Deus e sobrevivi. O sol nasce e ele manca na coxa. Então sabe o que acontece? Ele sai mancando, tipo sai ponto e vírgula, sai lesionado, mas ele sai vivo. Algumas coisas na nossa vida nos deixam marcas, nos deixam cicatrizes como eu tenho aqui no braço, nos deixam lesões, mas eu saio vivo para contar a história. As minhas feridas, as minhas marcas, as minhas cicatrizes, elas não roubam minha vida. Elas são uma marca na minha vida. Mas eu saio vivo para contar a história. Jacó sai mancando. Jacó sai meio manquitolando. Mas ele sai dizendo, eu lutei e venci. O meu nome mudou. Mudar nome é mudar a identidade. Mudar nome é mudar a história. A história dele foi transformada. Amém?
Ele se encontra com Esaú, o encontro é maravilhoso, os dois irmãos falam, cara, aceita o presente, fala, não, irmão, graças a Deus eu tenho muita coisa, Deus tem sido bom comigo, não, Deus tem sido bom comigo também, aceita, você vê a bênção de Deus que estava desde Abraão sobre a vida desses dois caras, os dois cheios de recursos financeiros, os dois cheios de recursos. Jacó vive um drama, como eu disse, na família, porque ele se associa ao seu irmão agora, os dois se associam em paz, eles tinham tanto e exploravam tanto a terra que se torna impossível que eles morem junto, habitem junto, então naturalmente eles se separam, cada um vai para um lado, mas agora em paz, agora em tranquilidade. Jacó ainda vai ver uma grande restituição, já vou te mostrar daqui a pouco. O capítulo 34 é um capítulo terrível, porque mostra uma das irmãs dos 12, dos 11 até agora, dos filhos de Jacó, uma das irmãs chamada Diná, ela é deflorada, ela é abusada por um homem de Siquém. Então Siquém a abusa, a viola, e há uma confusão, eles ameaçam fazer uma aliança com Siquém, mas um dos irmãos vai lá e se ira, mata Siquém, mata os homens de Siquém, é uma confusão, é um enredo, só isso aqui seria um filme, depois você lê lá, você vai ler, se já não leu, com detalhes. A história de Jacó continua, ele levanta um altar em Betel, mesmo local que Deus o havia prometido que ele voltaria. Então há um processo em Deus. Quando eu erro, quando eu falho, há um processo em Deus. Deus o visitou em Betel, ele passa a vida inteira, pelo menos 14 anos, trabalha, volta, luta com o Senhor até ele voltar. Há um processo, mas você volta. Há um processo, mas a coisa começa de novo. E lá em Betel ele levanta o altar ao Senhor, o Senhor lhe apareceu de novo, renovou a aliança. Ele diz a mesma aliança de novo, lá no capítulo 35 já agora, ele já está dizendo lá no versículo 5, 6, 7, um altar ao Senhor. Então ele vem dizendo, ele renova a aliança que ele fez com um dia com Abraão, um dia com Isaac, agora ele está fazendo com Israel, anteriormente Jacó. Então aqui, então ótimo. Jacó tem mais um filho que é muito importante na história. Raquel tem um filho chamado Benjamim. Benjamim significa felicidade, ou filho da felicidade. Você vai ler um detalhe importante, porque quando Raquel vai dar a luz a Benjamim, a vida dela vai embora, mas antes de dar a luz ela diz, não, vai chamar Benoni. Benoni é filho das dores. Na hora o pai assume o controle e diz, não é Benoni, é Benjamim, é filho de felicidade. Não importa o que aconteceu até então, o meu nome agora é filho de felicidade. Então, olha que mistério. O pai que teve o nome trocado tem agora autoridade para trocar o nome de um filho. Na hora do nascimento, teu destino não vai ser dor, teu destino vai ser alegria. Benjamim, você é uma geração como Benjamim. Você vai se levantar com autoridade, mas como aquele que traz alegria sobre Israel. Então a família começa a crescer, já cresceu demais, começa a se desenvolver, os filhos começam a crescer em idade. O capítulo 36 também vai se preocupar em contar os descendentes de Esaú, porque todos eles vão se reencontrar com o povo de Deus lá na frente, muitas vezes como inimigos inclusive, mas só para você ler lá o 36, você vai ler o que aconteceu na história de Esaú. A Bíblia diz, já disse antes, que houve uma restituição importante para Jacó, inclusive, eu não mencionei, mas vou te mencionar aqui, que nesse meio tempo aí o pai dele morre, Isaac morre, e ele e o seu irmão Esaú sepultam o pai, ou seja, no indício de que ele teve a chance de se redimir com o seu pai, o pai que ele havia enganado, ele teve a chance de se redimir com esse pai. Ótimo. Linda a história de Jacó, mas na verdade ela está na metade, porque vai começar agora um capítulo importante, que também na história de Jacó, mas um personagem principal vai entrar. Eu já te disse que Jacó teve filhos em série, em produção em série, são 12 representantes lá na frente das 12 tribos de Israel, nós vamos chegar lá, mas 2 foram os filhos da mulher que ele realmente amou, José e Benjamim. O capítulo 37, então, vai começar a entrar com detalhes na história de José. Um homem muito importante, um personagem muito importante na Bíblia. Então ele começa contando a história de José. A Bíblia diz que Jacó habitava na terra das peregrinações, na terra de Canaã. Você já viu ontem que Abrão comprou uma semente na terra de Canaã, exatamente onde Jacó estava habitando. E a história de Jacó era mais ou menos assim. Agora ele começa a associar a história de Jacó com José. José tinha 17 anos, ele
Era um menino, um jovem, todo jovem tem a sua imaturidade. A Bíblia diz que ele sempre trazia notícias ruins dos seus irmãos. Era meio que aquele irmão quase que caçula. Tinha Benjamim já, mas quase que caçula, que contava, ó, esse está fazendo isso, esse está dormindo no campo, nós talvez trabalhar. Ele sempre trazia isso, isso trouxe muita revolta dos irmãos contra José. José então já não era bem quisto pelos seus irmãos. Jacó, como um sacerdote não sábio, e essa é a vertente não sábia de Jacó, de Israel, por quê? Porque ele sempre mostrou favoritismo. Ele mostrou favoritismo pela esposa Raquel e agora ele está mostrando favoritismo pelo seu filho José. Não só mostrava favoritismo, como mostrava com atitudes. A Bíblia diz que ele teceu uma túnica talar de mangas compridas, uma túnica linda. Tipo, é igual dar uma camisetinha qualquer para um filho e comprar uma roupa de top marca sensacional para um só. É óbvio que ele ia gerar ciúme, inveja, divisão na família. Então o sacerdote não estava tendo sabedoria. Ele tinha um filho predileto e fazia questão de mostrar. A Bíblia diz que quando os irmãos viam que Jacó amava mais José, é óbvio que os irmãos passaram a odiá-lo e já não falavam com ele pacificamente. E aí José teve um sonho. E aí essa palavra sonho vai ser chave na vida de José. José teve um sonho e Deus o usava em sonho. E o sonho era um sonho meio estranho, porque ele sonhava primeiro com feixes no campo, 12 feixes, e os feixes se curvavam para o feixe dele. E José era tão inocente que ele vai lá e conta esse sonho para os irmãos que o odiavam. Então aqui já é um princípio que a gente tem que aprender. Ter um dom e ter um talento não significa dizer que você está pronto. Porque ele tinha um dom. José tinha um dom genuíno, que era o entender sonhos, o saber discernir sonhos. Mas não significava dizer que ele estava pronto para contar para todo mundo quais eram os sonhos. Porque o problema não é quem sonha. O problema é quem escuta o sonho que você tem. Deixa eu falar de novo. O problema é quem escuta o sonho que você tem. Então não é para todo mundo que você tem que contar os teus sonhos, teus propósitos, tuas visões. Porque nem você pode estar maduro e às vezes as pessoas que estão ao teu lado não estão maduras para ouvir. Porque quando ele começou a contar os sonhos, aí os irmãos se iraram mais ainda. Eu pego esse José. Aí ele tem um sonho pior ainda. Eu sonhei com estrelas. Imagina, ele acordou todo feliz. Sonhei com estrelas, sonhei com sol, com lua, com 11 estrelas. E todos se voltavam para mim. Foi tão absurdo esse dia que ele contou, que até o pai falou, José, agora você tem uma viajada. Calma. Quer dizer que a gente tudo vai se curvar para você, nós todos vamos curvar para você. Então não é que não iria acontecer, não era hora de contar. Então aprenda esse princípio. Não é todo sonho que Deus te dá que você sai contando o tempo inteiro. José começa a contar para todo mundo, o negócio fica pesado. Fica tão pesado que um dia o pai dele diz assim, ó, vai lá ver, José, você é pequeno ainda, você tem 17 anos, você não está na labuta do campo. Vai lá checar se seus irmãos estão bem, se eles estão trabalhando bem. E a Bíblia diz que quando eles vêm de longe, José vindo, olha o que a Bíblia diz lá, ó, versículo 18, do capítulo 37. De longe o viram e antes que ele chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E olha o que eles diziam. Diziam um ao outro, ah, lá vem o tal sonhador, lá vem aquele que ousa sonhar, lá vem aquele que sonha, vamos matá-lo, versículo 20, vamos jogá-lo num poço, vamos dizer, um animal selvagem o comeu, e vejamos o que lhe darão seus sonhos. Percebeu quantos sonhos, quanto ele ter aberto a boca lá na mesa do café, contando o sonhozinho dele, e irou seus irmãos? Então às vezes há tempo de você saber ficar na sua, só esperando Deus agir. Então José está vindo na inocência, os irmãos estão, vamos matar esse sonhador, vamos dizer, quero ver ele sonhar morto, quero ver ele sonhar do jeito que ele está. Olha a treta, olha a confusão que estava entrando na família, te falei que era caso de família hoje. Então ótimo. Rubem, irmão mais velho, ouvindo isso, porque também já tinha uma raiz de omissão sacerdotal na linhagem de Jacó, desde que Jacó assumiu o sacerdócio, tinha assuntos que ele era omisso. Diná, por exemplo, a irmã foi abusada, ele não fez nada, teve que os irmãos se levantarem e fazer aquela confusão. Então Rubem assumiu essa omissão. Rubem, ao invés de falar, não, cara, vocês estão malucos? Nós vamos matar nosso irmão, ele diz assim, faz o seguinte, não vamos matar, joga ele no poço, depois a gente resolve. Porque na cabeça de Rubem, ele ia voltar sozinho lá e resgatar José, ia falar, poxa, ia até fazer uma moral com o pai dele. Então aqui, ele foi omisso, ao invés de ele brecar a artimanha, ele não impede, mas também não permite, ok? Ele fica no meio termo, ele fica na omissão. Eles, ao invés de matar, jogam José ali dentro da cisterna. Rubem tinha a intenção de restituí-lo para o seu pai, como a Bíblia está mostrando lá no versículo 20. Rubem, não, vou pegar ele de volta, vou restituir no versículo 22.
Os irmãos tiraram a túnica dele, a túnica de manga comprida, e jogaram na cisterna vazia sem água. Era um poço sem água, um buraco lá sem água. Sem a túnica, jogam ali. O que não estava previsto, pelo menos pelos irmãos, é que passaria ali uma caravana de ismaelitas, são os descendentes de Ismael, que passavam ali, era uma rota de viagem, eles estavam indo em direção ao Egito, levando seus aromas, seus bálsamos e tudo mais. O Egito era um local que comprava escravos, então ao ver ali, um dos irmãos falou, opa, tá aí uma oportunidade, a gente não vai matar, por que a gente não vende? Vamos vender ele pro Egito, a gente ainda vai fazer dinheiro, versículo 22, vamos vender aos ismaelitas, não vamos pôr a mão contra ele, ele é nosso irmão. Vamos só vender. Tipo, não mata, mas vende. E assim eles fizeram, eles venderam. Rubem, quando volta lá, encontra a cisterna vazia, rasga as vestes e fala, meu Deus, meu plano deu por água abaixo. Venderam meu irmão, ele foi embora. Para tentar consertar a besteira, os irmãos ainda pegam a túnica, matam o animal, enchem de sangue e vão mostrar para o seu pai, Jacó. Pai, o irmão morreu, que tristeza. Opa! Será que essa história não está repetindo? Não são filhos enganando um pai? Calma aí. Jacó, você não tinha enganado teu pai, Isaac? Segura a onda aí, porque se você semeia engano, você vai colher engano na tua história. Deus te perdoou, mas há uma consequência. Você não enganou teu pai, agora você está sendo enganado pelos teus filhos. Você não era todo espertão, você achava que estava no controle de tudo, agora os teus filhos estão te enganando, Jacó. Então cuidado com o que você semeia. Um dia essa semeadura vai te encontrar. Deus te perdoa, mas a consequência está aí. Estão comigo? Então o enganador foi enganado por Labão, agora está sendo enganado pelos filhos. A Bíblia diz que ele fica tão mal, ele amava tanto José, que ele não quer comer. Ele fica com pano de saco por muitos dias, versículo 34 e 35 de capítulo 37. Ele lamenta por muitos dias a morte do seu filho. Eles se levantaram para consolar, ele se recusou. Eu vou descer à sepultura e chorou. Em paralelo a isso, José está na caravana em direção ao Egito. Aparentemente acabou a esperança para José. Acabaram os sonhos, acabaram as perspectivas, acabou tudo. Mas Deus não quer pego de surpresa. O homem peca, o homem erra, o homem tem artimanhas, mas Deus sempre tem um plano de redenção. É tipo um jogo de xadrez. O homem erra de um lado, Deus vai lá e conserta do outro. Então aqui, Deus sempre tem o plano, ele sempre está no controle. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Ótimo. Capítulo 38 faz um intervalo, vai mostrar especificamente uma história de Judá, e ele faz questão de mencionar Judá, dada a relevância de Judá e a linhagem de Judá, e ele vai mostrar o erro que Judá faz. Judá acaba se confundindo, ele dá uma mulher a casamento ao seu filho mais velho, o filho não é de Deus, morre. O segundo assume pela lei a esposa do irmão mais velho, também não é de Deus, morre. Judá não sabe o que fazer, um dia indo num poço, mais uma vez indo buscar água, encontra uma mulher vestida como meretriz, se deita com essa mulher, é a mulher que ele não sabia. Casos de família nível hard, nível máximo. Parece um texto fora de contexto, que não tem nada a ver com a história que está na sequência, mas ele, de novo, não esconde os erros. Ele falou, se da raiz Judá vai nascer alguém importante, eu preciso mostrar como a raiz de Judá começou. Judá também era um cara como qualquer um, ele errou. Deus usa pessoas comuns, extrai isso hoje, Deus usa pessoas comuns. Deus usa pessoas que são capazes de errar, mas são capazes de se consertar. Ótimo. Há uma interrupção na história, então, de José, enquanto ele está viajando. Daqui a pouco ele reaparece. Ele reaparece no Egito, na casa de um cara importante chamado Potifar. Um cara que mandava em quase todo o Egito, um grande oficial do Egito. José está trabalhando ali, mas sobre José havia um espírito de excelência. Havia a bênção de Abraão estava sobre José. A bênção de sua linhagem estava sobre ele. E naquela bênção ele se torna o mordomo de toda a casa, o chefe, não se fazia nada na casa se não fosse ele. José se torna o cara, está distante, está no Egito, está meio sem entender porque foi vendido, mas continua prosperando, porque a bênção de Deus estava sobre ele, ok? Então às vezes a gente não precisa entender tudo, a gente só precisa entender, eu tenho a bênção de Deus sobre mim. Nem sei porque que eu vim parar no Egito, não sei o que vai acontecer da minha vida, mas eu estou sendo excelente aqui. José era um cara tão cheio de temor de Deus que até um respiro, sabe? Ah, meu Deus, tanta imoralidade a gente tá lendo. É irmão que mata não sei quem, é filha que quer não sei o quê, é pai que quer dormir com a nora. É uma loucura que daqui a pouco tem um respiro, que José surge. Porque no meio dessa imoralidade, lá no Egito, um dia na casa de Potifar, a mulher de Potifar
se insinua, fala, Josézinho, lindinho, dorme comigo. Ele fala, você tá doida? De jeito nenhum. Eu respeito o meu senhor, que é o chefe dele, Potifar, mas eu respeito também o meu Deus. Jamais vou ferir minha aliança com o meu Deus. Glória a Deus, tem alguém na terra com juízo. Pela primeira vez a imoralidade não entra porque José tinha temor. Ótimo. Acontece que um dia a mulher faz uma artimanha, fica todo mundo sozinho em casa, José entra na casa e ela fala, Josézinho, vem cá, queimou a lâmpada do meu quarto, vem cá. Quando ele entra, aquela cena de filme, deita-te comigo, não tem ninguém vendo. José fala, de jeito nenhum, ela agarra as roupas de José, ele sai correndo, talvez nu, ou deixa a capa na mão, porque aí é um padrão de José. José não fica lá, eu repreendo em nome de Jesus, mulher de Potifar, eu te repreendo, eu sou mais forte do que você. Não. Na hora da tentação ele sai correndo. Há tentações que você tem que sair correndo, você não tem que ficar lá achando que você vai repreender. Há lugares que você não tem nem que ir, há momentos que você não tem nem que pisar. Não adianta você entrar na tua casa sozinho com a tua namorada, falando, não, nós vamos ficar bem, vamos só assistir, maratonar série sozinho aqui, vai dar tudo certinho, a gente vai usar o mesmo cobertor e ficar juntinho no sofá, vai dar tudo certo. Errado! A hora que você acordar, você já caiu. Não adianta você falar, não, eu tive muito problema com bebida, eu vou ficar lá no meio do barzinho com a galera, eu vou beber suco. Errado, vai cair. O princípio de José, de homem de Deus, eu vou correr do pecado. Não é que eu vou ficar encarando, achando que eu vou conseguir, eu vou correr. Eu não vou me colocar em condição de pecar. Princípio do Gênesis, que é o princípio que a gente leva para a vida toda. Tamo junto aí? Continua a história dele. Ele sai correndo e fala, é óbvio que Deus vai ser comigo. Pô, eu fiz a vontade de Deus, eu não caí com a mulher, glória a Deus, vou testemunhar no culto de domingo, vai dar tudo certo. Só que piora a situação. A mulher com as roupas na mão faz uma gritaria, cena de Hollywood. Ele tentou me abusar, aquela confusão. E aí José é levado para prisão. Só que não é qualquer prisão. E olha como Deus é um Deus de provisão. Lembra que o Deus que vê tudo, já faz tudo calculado? Ele entra na prisão dos funcionários do rei, porque Potifar era um cara de tão alto cargo que os prisioneiros de Potifar iam para a mesma prisão que os caras do rei. Ele entra naquela prisão. Agora pensa José. José fala, calma aí, Deus, que validade tá de te servir? Por te servir e sonhar, meus irmãos me jogaram num poço sem água, me venderam para o Egito, no Egito fiz só honrar o teu nome, não me deitei com a mulher para honrar o teu nome, e parece que só eu me dei mal, estou na prisão. Como não se irá com Deus num momento como esse? Como não se irá com Deus num momento que parece que as coisas estão dando errado? Mas aí, mais uma vez, nós vemos o favor de Deus sobre quem confia em Deus. Porque a Bíblia diz no versículo 21 do capítulo 39 que mesmo na prisão o Senhor era com José e lhe deu graça diante do carcereiro. Deu graça com Potifar, agora deu graça com o carcereiro. E José virou o chefe da cadeia, o chefe da prisão. Nada se fazia na prisão se não fosse através de José, porque tinha uma unção sobre ele, porque o Senhor era com ele, porque o Senhor não esquece das suas promessas, porque o Senhor não esquece dos seus. Ótimo. José na prisão, daqui a pouco um dia lá, passa um tempo. Ele fica um tempo na prisão. Chegam dois presos lá um dia, meio afobados, apavorados, um padeiro, um copeiro do rei. Foram presos. Porque desonraram o rei de alguma maneira. Padeiro e copeiro do rei são as funções mais importantes do lado do faraó, do lado do rei. José está preso. Até que um dia vão tocar numa ferida de José que você fala, meu Deus, não é possível que esse cara vai cair nessa de novo. Até que um dia o padeiro e o copeiro têm um sonho. Sonho. Tudo que aconteceu com José, para ele estar no Egito até agora, é porque ele tinha almejado pensar em sonhos. Quando ele pensou em sonhar e falou dos seus sonhos lá para os seus irmãos, era para ele estar traumatizado. Ele falou, não quero nunca mais ouvir dessa história de sonho na minha vida. Mas quando ele escuta que tem um sonho, o dom, a unção era mais forte do que o trauma. O trauma não é mais forte do que a unção que eu tenho. E aquela unção faz falar, calma, mas se vocês sonharam, não cabe a Deus as interpretações, versículo 8. Conta o sonho de vocês. Aí um vem falar, eu sonhei que eu estava esmagando uva para Faraó, em 3 dias eu dei para ele, ele bebeu. José fala, tá perfeito, já sei o que vai acontecer, em 3 dias você vai sair da cadeia, vai ser restituído a posição de honra. Ótimo. O padeiro fala, opa, se o negócio tá bom para sonho, eu vou contar o meu. Eu sonhei que eu tinha cesta de pão na minha cabeça e vinham corvos e comiam. José fala, cara, em 3 dias você vai ser degolado. Pensa na cena, é cômico se não fosse trágico. Porque quem tem um dom, quem anda pelo Espírito, fala o que o Espírito pediu para falar. Ele não agradou. O cara fica desesperado, fala, é isso que vai acontecer, ele só avisa pro copeiro, copeiro, faz o seguinte, cara,
lembra de mim quando você chegar pro faraó lá. Você vai ver que isso vai acontecer, mas chega lá, pô, avisa ele que eu tô injustiçado aqui. Você conhece a minha história, tô aqui servindo com honra, pô, me ajuda. Me facilita. Sabe o que acontece com o copeiro? Chega na presença do faraó e esquece de José. E José fica mais 2 anos. Não estou falando mais 2 dias, mais 2 anos. Preso na cadeia. Não era para José estar traumatizado com sonho. Não era para José estar traumatizado com o que é sonhar. Nunca mais quero pensar em sonho. Nunca mais quero pensar nisso. 2 anos se passam. Quem tem um sonho? Faraó. E aí vem um aprendizado que a gente tem que ter. O nosso dom abre portas na hora da crise. Oh, meu Deus, tá virando pregação. O nosso dom abre portas na hora da crise. E aí você escolhe, ou você fica preso no teu trauma, ou você se levanta pro teu dom. Porque na hora da crise o teu dom faz diferença. Porque Faraó tem um sonho, ele acorda tão incomodado que ele chama todos os magos do Egito e nenhum adivinho do Egito era capaz de interpretar o sonho. E aí o copeiro tá lá, entre servir um vinho ou outro para Faraó, ele tá vendo essa confusão acontecendo, ele vem na cabeça, meu Deus, é verdade, esqueci de um cara na prisão, que ele é capaz de revelar sonhos. E aí chega a notícia para José, José podia ter dado desentendido, dado de doido, sonho? Que sonho? Não sei nada de sonho. Mas na hora da crise, independente do teu trauma, de quando você tenha sido ferido nos teus sonhos, José, é a tua oportunidade, o teu dom é a tua oportunidade, o teu dom é o que vai abrir portas para você. Ele chega na presença de Faraó, ele diz que ele se barbeia, troca de roupa, se prepara, como se dissesse, eu não volto mais para essa cadeia, eu tô saindo para nunca mais voltar. Ele veste roupas novas, ele faz a barba, ele chega na presença de Faraó, Faraó conta o sonho, todos os magos ali. José revela o sonho, mas assim, na íntegra, é tipo sonho raio-x, ele fala tudo, vai acontecer isso, as vacas magras são isso, as gordas são isso, que Deus te dê sabedoria para levantar um cara com sabedoria do alto para conduzir o Egito nesse tempo de fartura e de escassez. A situação vira de um tanto que Faraó diz assim, cara, não tem ninguém com maior sabedoria do que você, comanda você, pega aqui o anel, deixa eu te dar um anel que está no meu dedo, ninguém vai mandar mais no Egito do que você, só eu. Da prisão para o palácio. Da prisão, do esquecimento para a posição de honra. É um processo. Muitos anos haviam se passado que ele tinha saído vendido, humilhado da cova, todo sujo da cova, porque os seus irmãos tinham jogado. Mas finalmente Deus o havia posicionado onde tinha que estar. O que José fez não foi desistir. O que José fez foi continuar crendo em Deus. O que José fez foi continuar tendo esperança em Deus. José é a figura de esperança em Gênesis. Quando todo mundo estava corrompido, quando a situação estava difícil, inclusive com fome, José era o único que tinha a resposta. O Egito, na hora da crise, tinha para vender, não tinha para entregar. Eu quero te ler um versículo muito importante. Quando José é restituído, ele inclusive tem uma esposa, tem filhos. O nome do seu segundo filho é Efraim, capítulo 41, versículo 52. O Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Esse é o nosso versículo de hoje. O Senhor nos faz prosperar na terra da nossa aflição. O Senhor nos prospera no meio da aflição. O Senhor nos prospera no meio da dificuldade. Sabe o que acontece? Capítulo 42, que é nosso encerramento hoje. Capítulo 42 mostra os irmãos. Um dia o Jacó chega e fala, ei, vocês vão ficar em casa aí e a gente vai morrer de fome? Eu ouvi dizer que no Egito tem comida, vão para o Egito. Aí os irmãos vão para o Egito. Quando eles chegam no Egito, tem um príncipe lá que é o que comanda quem compra ou quem não compra alimento. Quem é? José. E eles estão todos curvados na frente dele. Opa! Quer dizer então que o meu sonho quando eu tinha 17 anos de idade está acontecendo agora? Só que José está quieto. Ele aprendeu a ficar quieto. Com 17 anos ele não ficou quieto. Agora, já maduro, ele está quieto. Ele não fala nada. Porque ele aprendeu com a dureza da vida. Ele aprendeu com a experiência. A maturidade o fez aprender a falar e também se aquietar. Ele está quieto na presença dos irmãos. Só vendo os irmãos lá. Ele quer entender se está tudo bem com a casa dele. Ele diz assim, vocês são espiões, começa uma treta entre eles, mas vamos fazer o seguinte, para vocês provar que vocês não são espiões, deixa um filho aqui de resgate e vai buscar o mais novo que está em casa, o tal do Benjamim, para ver se ele vem ou não vem. Se vocês fizerem isso, eu vou saber que vocês não são espiãos. E aí, pensa nos filhos. Eles vieram comprar alimento, voltam com alimento, José restitui até o dinheiro para eles, mas eles foram em 10 irmãos, estão voltando em 9 e agora estão ameaçando ter que levar mais um para liberar o que está preso. Benjamim, chegou a hora de você se levantar. Geração de Benjamim, será que você vai se envolver? Será que você vai participar? Assim vai começar a nossa leitura amanhã.
Assim começa o capítulo 43. Assim a gente vai entender se Benjamim vai ser autorizado a vir ou não e o que vai acontecer na presença de José com seus irmãos. Essa foi a nossa leitura de hoje. Caminhão desgovernado, mas cumpri a minha missão. Como é difícil contar a história de Jacó e de José ao mesmo tempo, mas deu certo. Tamo junto aí? Na terra da minha aflição, Deus vai nos fazer prosperar. Que Deus te abençoe. Eu sei que nós recebemos demais, mas como é bom saber de um Deus que cumpre as promessas sobre os seus filhos. De um Deus que não esquece dos seus filhos. Jacó, você pode ter errado, mas eu continuo te chamando de Israel. Ah, foi difícil demais para José ver a sua vida ser mudada da noite para o dia, mas Deus tinha um propósito. Da terra da tua aflição, ou na terra da tua aflição, Deus vai te fazer prosperar. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã nós vamos ler do capítulo 43 de Gênesis até Êxodo 3, então nós vamos pegar a cena do próximo capítulo, o que vai acontecer. E agora? Um irmão tá preso, vou fazer um drama. Um irmão tá preso no Egito, chamado Simeão. O outro tem que vir para liberar o irmão. O que acontecerá? Quais serão as cenas do próximo capítulo? Será que Benjamim vem? Será que Simeão fica preso? Leia que você vai saber. Gênesis capítulo 43 a Êxodo 6 é a nossa leitura de amanhã. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te envolva. Essa live vai ficar por 24 horas salva aqui para você poder assistir. Tem muita gente dizendo, pastor, deixa mais disponível, sobe no YouTube, por favor, eu quero assistir várias vezes. Calma, há tudo um processo. É óbvio que eu não vou deixar esse material se perder, mas no tempo certo, e eu não vou comercializar, tá? Não é essa a minha intenção, fica tranquilo. No tempo certo você vai conseguir assistir tudo de novo, com bastante tranquilidade, vai dar tudo certo, tá? Essas lives ficam aqui no Instagram por 24 horas. Nós nos encontramos hoje aqui em Brasília. Se você é aqui de Brasília, nós nos encontramos às 8 horas da noite no nosso culto online, lá na Bola de Neve BSB, lá no Bola de Neve BSB, tá bom? Lembre de uma coisa hoje, na terra da tua aflição, Deus te faz prosperar. Deus te abençoe, até o culto de hoje à noite, você aqui de Brasília, Bola de Neve BSB, se você não tem culto para frequentar, te convido também, Bola de Neve BSB, alguém escreve para mim aí, Bola de Neve BSB, lá no Instagram da nossa igreja aqui de Brasília. Eu vou trazer uma palavra que eu sei que vai marcar a tua vida também, eu sei que vai marcar a tua história, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, amo você. Hoje foi um pouquinho mais do que o tempo normal, tenho ficado uns 40 e tantos minutos, mas hoje tinha muita coisa para falar, né? Foi abençoado? Tamo junto? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Até amanhã com as cenas dos próximos capítulos, o que vai acontecer com José e seus irmãos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço.